Boa noite a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Todas as alternativas seguintes apresentam substantivos de gênero aparente, exceto, nós temos 5 opções e uma resposta correta. Em primeiro ponto, dentro das 10 classes de palavras, nós destacamos a classe dos substantivos, que é uma das classes mais importantes, porque ela abrange um conjunto de conceitos. Definindo o que é o substantivo, substantivo é a classe de palavra variável que nomeia os seres. Ela pode nomear seres reais, seres fictícios, seres mitológicos, entre outras coisas. O substantivo ele tem diversas ramificações no seu estudo. Por exemplo, quanto à sua classificação, ele pode ser comum ou próprio, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato, simples ou composto ou coletivo. São 9 classificações específicas. O substantivo, por ser uma classe de palavra variável, ele também admite flexões de gênero, de número e de grau. Em relação ao gênero, nós temos o masculino e o feminino e temos diversas ramificações também. Nós temos os substantivos uniformes, biformes, temos também os heterônimos, que são substantivos parecidos com os biformes. Na verdade, eles são uma categoria de substantivo biforme, mas com uma determinada alteração. Ramificando os conceitos, dentro dos substantivos biformes, nós temos substantivos que têm 2 formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Agora, quando eu tenho uma alteração do radical, que é a base da palavra, como por exemplo, homem e mulher, eu tenho uma denominação específica desses substantivos biformes. Eles são chamados de heterônimos, ou seja, nome diferente. Eu tenho uma mudança no radical. Por exemplo, bode e cabra, homem e mulher. Perceba que o radical se altera nesse contexto. Dentro dos substantivos uniformes, nós temos as classificações como sobrecomum, comum de 2 e epiceno. Epiceno é específico para animais. Você usa esse substantivo para denominar animais que só podem ser definidos quanto ao gênero por macho ou fêmea, como por exemplo, crocodilo, macho ou fêmea, formiga, macho ou fêmea. Então a gente usa esses especificadores para defini-los. Nós temos os substantivos sobrecomuns, que eles denominam pessoas e eles são por natureza invariáveis. E eles se referem aos 2 gêneros, porém ele só tem um gênero específico, como por exemplo, indivíduo. Quando eu falo indivíduo, é um substantivo masculino, mas eu posso me referir a um homem ou a uma mulher. Gênio, por exemplo, também é um substantivo sobrecomum. Eu digo, ela é um gênio ou ele é um gênio. Perceba que eu não tenho uma alteração na palavra. Essa palavra ela se refere aos 2 gêneros. Por fim, nós temos os substantivos comum de 2, que são os substantivos que você determina o gênero pelo artigo anteposto. Um exemplo, comediante. Como eu defino o gênero? O comediante, a comediante. Pianista, o pianista, a pianista. Um bizu em relação a isso é que as profissões que terminam em ista, elas formam substantivos comuns de 2 gêneros. Agora, nós temos também uma classificação à parte que pressupõe uma mudança de sentido, que é justamente o gênero aparente ou os substantivos heterossêmicos. Nós temos essas 2 nomenclaturas, heterossêmicos ou gênero aparente. E no que consiste? A mudança do artigo não muda o gênero da palavra, não somente o gênero, mas muda o seu significado. Por exemplo, o substantivo cabeça. Quando eu digo o cabeça, eu estou me referindo ao líder, ao chefe de alguma coisa. Já quando eu falo a cabeça, eu estou falando o quê? Da parte do corpo. Inúmeros exemplos são possíveis, como por exemplo, olente. Quando eu falo olente, eu estou me referindo a mim, olente, o professor. E quando eu digo a lente, eu estou falando das lentes dos óculos. Justamente isso. Eu tenho como outros exemplos o nascente, que é o local onde o sol nasce, e a nascente, que é o local onde o rio nasce.
Dentro desse contexto, vamos analisar as alternativas e seus possíveis sentidos. Na primeira nós temos grama. O que seria grama com o artigo feminino e com o artigo masculino? A mudança de sentido? Com certeza. Por quê? Quando eu digo o grama, eu estou falando o quê? De uma unidade de medida. Eu digo necessariamente, quando eu vou à padaria, eu quero 200 gramas de mortadela. Perceba que o especificador ele deve estar no masculino e não 200 gramas. Isso aí é uma dica até de concordância nominal. Então, em relação à classificação do substantivo, é um substantivo heterossêmico ou gênero aparente. Agora, qual o significado no feminino? A grama, eu estou falando da vegetação rasteira, né? Bem simples de entender. Então, letra A, descartada, né? Já que o artigo ele pressupõe uma mudança de sentido. Na letra B, nós temos cura. Nós temos o cura e a cura. Qual a diferença? Quando eu digo a cura, eu estou falando do ato de se curar, da ação de se curar. E quando eu digo o cura, eu estou falando do pároco ou estou falando do vigário. Vigário é aquele que é agente de algum tipo de entidade, pode ser de Deus, como por exemplo o Papa, ou de qualquer outra religião específica, apesar de que as menções estão muito nos textos cristãos, né? Na letra C nós temos guia. Qual a diferença entre o guia e a guia? Quando eu digo o guia, é a pessoa que guia alguém para algum lugar. O guia turístico, por exemplo. Agora, quando nós dizemos a guia, nós temos o quê? Justamente a guia de pagamento. Aquilo que a gente tem a infelicidade de levar todos os meses ao banco, né? A guia de pagamento. O famoso boleto, né? Agora, na letra D nós temos artista. E a letra D é justamente o gabarito. Por quê? Dentro do sentido ou da semântica de um substantivo heterossêmico, ou também chamado de gênero aparente, há mudança de sentido. E aí não há mudança de sentido nenhum, né? Como eu disse, as profissões que terminam em ista formam substantivos comuns de dois, né? O artista, a artista. Não há mudança de significado, há mudança de gênero, mas não mudança de significado. Então a letra D já é o gabarito da questão. Mas vamos analisar a letra E. Na letra E nós temos caixa. Qual a diferença entre o caixa e a caixa? Quando eu digo o caixa, eu estou falando daquela pessoa que está encarregada de receber o pagamento ou de fazer funções específicas. Quando eu digo a caixa, eu estou falando o quê? Do instrumento que eu posso armazenar as coisas. Dito isso, nós já temos o gabarito da questão, né? Gabarito, letra D. Revisando os conceitos, gênero aparente ou substantivos heterossêmicos são os substantivos que, em virtude do artigo, mudam não somente o gênero, mas também o seu significado. Outros exemplos análogos é o moral e a moral. O moral é o ânimo e a moral é o conjunto de valores de uma sociedade ou de um determinado grupo de pessoas. Lembrando que, na letra A, o grama, nós temos o quê? O sentido de unidade de medida, a grama, vegetação rasteira, o cura é o pároco ou o vigário, a cura, o ato de curar, o guia, a pessoa que orienta alguém em relação a algum assunto, como o guia turístico, por exemplo, a guia, já lembra da guia de pagamento, vulgo boleto, a letra D é o gabarito, e na letra E, o caixa é aquela pessoa que recebe o pagamento no banco ou que exerce determinadas funções específicas. A caixa se trata do instrumento, né? Gabarito da questão, letra D. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem o like.